sobre a linha da Renault ali, né? A gente vai dar uma diquinha sobre o ar-condicionado ali, que dá um probleminha na Renault. A gente vai estar abordando ali como que funciona o circuito, quais são os componentes e o que que é que acontece ali naquele problema ali dentro dos veículos ali da Renault. Vamos lá. É um Sandeirinho 1.0 ou 3 cilindros, né? Isso, exatamente, aquele motor 3 cilindros ali da Renault. A gente tem, essa dica aí vai ser aplicada para que carros? Ela vai para o Sandero, ela vai para o Kwid, vai para o Logan, vai para Duster também, para Duster Urok. Então é uma dica aí bastante aplicada em vários veículos, aí, uma gama de veículos bem grande da Renault. Então vamos começar. Vamos O que lá. que aconteceu aí? O que aconteceu, né, com o cliente que ele chegou pra gente ali para resolver esse problema com o ar-condicionado desse carro aí, né? O que estava acontecendo era que o sistema do ar-condicionado ele estava queimando o fusível constantemente. Então, toda vez que o proprietário lá acionava o ar-condicionado, o fusível queimava, né? Então, Então, o nosso sintoma, cliente... a reclamação do cliente é que o ar-condicionado parava de funcionar. Isso, Isso? exatamente. Tá. O ar-condicionado parava de funcionar. Então, o fusível ele estava queimando direto. Aí o reparador, né, entrou em contato com a gente já com algumas medidas ali, né? E ele fez uma verificação ali no chicote desse circuito ali. Então vamos abrir o diagrama lá pra Vamos lá. gente. Esse carro gerava código de falha quando ele chegou na oficina, Kleber? Não gerava Não código gerava de código de falha. falha. Não Tá, eu gerava. vou só abrir o esquema elétrico aqui para o pessoal poder acompanhar a ideia ali, a verificação que o cliente fez, né? Isso, exatamente. Tá. Vamos abrir o nosso manual ali de Diagramas diagramas elétricos. Pode abrir o ar-condicionado manual ali. Essa dica vai para o manual automático também. Tá. Serve para os dois sistemas, né? Serve para os dois sistemas. Beleza. Então vamos abrir ali embaixo, no final da página ali, a gente pode verificar como que funciona o circuito, né? Para dar essa dica aí, qual que é o problema que estava ocorrendo, é importante que a gente saiba como que funciona, né, todos os componentes do circuito e para que eles servem e o que eles estão fazendo ali, né? Então o circuito do ar-condicionado ele é bem simplesinho, né? A gente tem ali a alimentação, que tá vendo a alimentação linha 30 ali, passa pelo fusível, vem do relé e aí ele alimenta lá, né, o compressor do ar-condicionado, né? Mais especificamente a embreagem do compressor que acopla a polia, né? E aí, em paralelo com essa embreagem ali, a gente tem esse diodo ali, né? Que é justamente o item que dá problema aí para que a gente vai especificar o que que acontece para gerar esse problema aí, né? E que o pessoal também fica muito na dúvida, Como que né, Clênio? funciona e Como que para que... funciona, para que serve o Isso, então a diodo, gente né? vai passar exatamente o que que acontece, né? Tu vai explicar, né? Vou explicar Beleza. perfeitamente. Fiquei mais tranquilo agora. Então vamos lá. Ali esse circuito, né, ele tem 4 componentes, né? Fusível relé é o componente que o pessoal já conhece, como que funciona, o pessoal mexe aí no dia a dia, né? Então, explicar basicamente como que funciona, né, esses dois outros componentes ali do circuito, que é o diodo e o compressor do ar-condicionado, né? A embreagem do compressor. Vamos começar pelo diodo. O diodo ele é um componente eletrônico que a principal característica dele é permitir passagem de corrente num sentido e impedir a passagem de corrente no sentido oposto. Então ali lá no diagrama, né, ele tem aquele símbolozinho padrão dele lá, que é uma setinha com uma barrinha na ponta, o Leozinho tá mostrando ali com o mouse. Então, no sentido que a seta aponta, ele está permitindo corrente, no sentido oposto, ele impede a passagem de corrente. E o compressor do ar-condicionado, ele é a embreagem do compressor, né? Ele é uma bobina, né? Ela funciona semelhante a uma porta de banco. Quando passa a corrente, né, no enrolamento da bobina, ela cria um campo magnético no centro dela e ela funciona como um ímã. Então ela faz acoplar ali, né, a polia do compressor, fazendo com que o compressor comece a funcionar. Então, e para que esse diodo tá ali, né? Para que esse diodo funciona? Ele funciona com uma forma de proteção, né, Léo? Comumente ele é chamado de diodo de proteção, e ele funciona uma proteção para o circuito de acionamento dessa bobina, né? Então, circuitos que tem uma bobina que a gente precisa proteger o circuito, coloca esse diodo ali para proteger de picos de tensão. Como que eu vou explicar esse pico de tensão para vocês? A bobina, ela nada mais é que um enrolamento de fio, né? E um exemplo claro que a gente pode dar é a bobina do primário, né? Sim. Então, é um enrolamento de fio e a gente pode mostrar lá no nosso manual de oscilogramas como que é o sinal da bobina do primário para vocês verem o que acontece quando a gente corta a corrente que está passando por uma bobina, por um enrolamento de fio. Um sandeiro mesmo, né? Isso, pode abrir no sandeiro mesmo, pode abrir o
Manual de oscilogramas ali, bobina do primário, bobina de ignição. Tensão do primário. Se a gente abrir ali e dar um zoom ali na tensão do primário, a gente pode ver que a bobina ali, ó, quando ela está carregando, ela tem a tensão ali a zero, porque ele está pegando a referência no terra, né? E aí quando você corta repentinamente a corrente que está passando em uma bobina, isso serve para toda a bobina, pessoal, qualquer circuito indutivo, se você corta repentinamente a corrente que está passando nela, ela gera um pico de tensão. Então é isso que aquele diodo está protegendo, é esse pico aí que ele não quer que aconteça lá naquele circuito. Nesse caso é um outro circuito diferente, né? A gente quer que a bobina esteja esse pico para a gente gerar a centelha lá na vela, mas o circuito do diodo ele está protegendo que não aconteça isso lá naquele modelo, né? Uhum. Beleza? Como base só de exemplo, o pessoal saber que também gera um pico de... Isso, só para dar um exemplinho, por que acontece esse pico, né? Por causa que a embreagem do compressor ali, ela nada mais é que uma bobina, Uma né? bobina Normalmente também. fio. Então vamos Voltar ao diagrama no elétrico diagrama ali. elétrico ali. Aí quais foram as medições que o cliente, né, chegou pra gente ali, né? Ele falou que ele tinha constatado uma continuidade no fio entre a saída do relé e o terra. Qual foi essa continuidade? Ele viu que tinha um curto. Ele viu que tinha um curto ali, e aí o que acontece? Ele não deu mais detalhes pra gente, mas existem dois cenários. Ele pode ter feito a medição ali com o multímetro dele entre o terminal B5 ali do relé e o terra, com o chicote do compressor conectado ou com o chicote do compressor desconectado. Então vamos simular os dois jeitos que ele pode ter medido ali para a gente ver, né, como funciona o circuito. Ele mediu um curto, então ele mediu resistência zero, né? Resistência praticamente zero. Aí o que acontece, pessoal? Se a gente tiver no exemplo que o chicote está conectado, né? A gente sabe que o multímetro, para medir resistência, ele mede, né, uma relação entre tensão e corrente. Então vamos imaginar a corrente passando no fio ali, com a bobina conectada no conector lá da embreagem do compressor. A corrente ia vir ali pelo terminal B5, né? Quando chegasse na bifurcação ali que vai para o diodo, como eu expliquei para vocês, o diodo ele impede a passagem de corrente, né? Então a corrente não vai descer, ela vai vir, vai passar pela bobina, né? Se a bobina estiver conectada, e vai ir para o terra, né? Então qual que é a resistência que o multímetro devia estar lendo? É a resistência interna da bobina, né? Que ia dar em torno de quê? Quanto tu chuta aí? Uns 20, 30 ohms? De 20 a 30 ohms mais ou menos. Então, era essa a resistência que ele devia estar medindo. Então, e tem outro cenário, né? Num cenário que ele desconectou totalmente o chicote. Então, ele veio lá no terminal B5, ponta vermelha do multímetro no terminal B5, a ponta preta no massa. A corrente viria ali naquele terminal ali, na hora que ela chegaria na bifurcação do diodo, ela não desceria para o diodo, porque o diodo impede. Para passar reto, não tem um fio para continuar, então não existiria corrente nenhuma. E aí, o que o multímetro ia ler? Uma resistência infinita, né? O OL que aparece lá no over limit, né? do multímetro. Então, ele encontrou um curto ali, né? E o que é o curto, pessoal? Para explicar melhor o que acontece nesse circuito aí, o diodo ele tem duas formas de estragar. Ele pode ou virar um curto-circuito ou virar um circuito aberto. Isso aí depende do material que é o diodo, da temperatura que ele é exposto, a corrente que passa por ele, depende de uma série de fatores. E nesse modelo específico aqui, nesse circuito que ele está aplicado, o que acontece comumente nesse diodo é que ele vira um curto-circuito. Então era esse curto que ele estava passando ali. Se a gente dá uma olhada ali no diagrama, se aquele diodo ali estragou e virou um curto, ele vai estar curto-circuitando, né, a saída lá do relé, que está vindo da linha 30, 12 volts da bateria com o terra. Então, quando você coloca um curto-circuito ali, toda vez que você atracar esse relé e aquela chave fechar, a gente vai ter um curto no fusível e o fusível vai queimar, e é o que acontece no carro, né? Então, esse é o problema comum que acontece aí na linha da Renault. E aí a gente tem lá, podemos abrir o manual de fusíveis Claro. Isso, até para explicar ao pessoal, essa introdução toda foi para explicar o funcionamento do diodo no circuito. No circuito, né? Agora a gente vai mostrar qual foi a causa e, no caso, a fonte da dica ali, né? Exatamente. O que é a real dica ali que o Clênio quer passar pra gente. Vamos abrir o nosso manual ali de fusíveis e relés? Vamos direto lá no diagrama, né? Já tá na dica aqui, mas vamos direto no diagrama da doutoria, que também tem a ilustração do diodo. Fusíveis e relés. A gente pode ver ali o FM03 na nossa
caixa ali no nosso desenho que a gente tem na auditoria e a gente pode ver a especificação também para a gente deixar bem explicado, né? A gente tem lá, ó, que o fusível que estava queimando constantemente, ali mais na esquerda, Léo, é o FM03B, né? Uhum. E o diodo a gente tem o desenho dele ali, o D01, né? Então se puder passar aí na próxima página, a gente tem a nossa tabelinha ali de especificação, né, de para que serve cada componente. A gente pode ir lá ver, né, o FM03B, né, a alimentação positiva linha 30 do relé do compressor do ar-condicionado. É esse o fusível que queima quando o diodo entra em curto ali, né? E nossa descrição do diodo ali, né, diodo de proteção do circuito do compressor do ar-condicionado. Então, né, explicando para vocês como que funciona o circuito e qual que é o problema, né? Quando esse diodo ali ele estraga, ele entra em curto e acaba queimando constantemente esse fusível. E a solução, nesse caso em específico, é trocar o diodo, né? A gente vai lá, compra um diodo novo, troca ele quando ele está estragado e resolve o problema. Tem uma dica maior ainda dentro desse... Ah, mas e se o reparador, porventura, ele chegar ali, tirar esse diodo para verificar a integridade dele e ele conectar o diodo ao contrário? Justamente, era isso que eu ia falar, então Leozinho. Vamos abrir... Tu ia deixar passar, Não, cara. tava começando a falar já, cara. Vamos abrir o nosso manual de diagrama lá pra gente explicar essa parte final da dica, né? Então, como eu falei, o diodo entra e curto, ele estraga, pessoal. Mas essa explicação toda que eu dei para vocês de como que o circuito todo, como um todo, funciona, é bem importante para você saber aplicar ela, né? Porque não é só ir chegar lá e trocar o diodo. O pessoal que prestou atenção, o pessoal que já sabia, eu expliquei claramente no início ali, né? Que o diodo ele permite passagem de corrente num sentido Isso mesmo. e impede a passagem de corrente no outro sentido, né? E ele permite a passagem de corrente no sentido da seta. Se a gente pegar esse diodo ali, tirar ele e conectar a seta no sentido oposto, o que vai acontecer? A corrente vai vir lá, vai passar pelo diodo ali porque tem um caminho livre, não tem resistência e o diodo está permitindo a passagem, e é a mesma coisa que o curto, é a mesma coisa que você estragar o sistema. Então, a gente tem lá o desenho do diodo no nosso manual de fusíveis e relés, e a indicação do sentido dele já está desenhada lá, porque o sentido de conexão dele lá dentro da caixa de fusíveis, ele tem um sentido certo. Se em algum momento um cliente seu, em outra oficina, um outro cara lá chegou, tirou aquele diodo, conectou no lado oposto, ele pode chegar um cliente com esse mesmo problema e o diodo está em perfeito estado. Mas alguém chegou lá e fez caquinha, né? Conectou invertido. E aí o diodo pode estar funcionando, mas ele só está conectado de forma errada. Então pode mostrar lá no nosso slide lá a fotinho real, né, de como que ele aparece lá no nosso na caixa de fusíveis desse veículo aí, né? Com a setinha para a esquerda. Setinha para a esquerda nessa vista que a gente tem aí. Uhum. Então a conexão é importante você saber como que funciona o circuito, né? Como funciona o componente, para você não estar trocando a peça aí, mesmo sendo uma peça que não seja cara, não estar trocando em vão, né? Uhum. E aí a gente tem só complementando, né? Para finalizar aqui, eu queria que tu abrisse aí, Léo, o Quid. O Quid, né? O manualzinho do Quid, que essa dica eu queria abrir aqui e mostrar para vocês a parte de diagramas ali do Quid, porque ela tem um quesito a mais ali no Quid, que o Quid tem 2 diodos desse. Ele tem um diodo para o compressor do ar-condicionado e para a ventoinha também. Então vamos abrir o fusíveis e relés ali, Léo? Eu tô abrindo aqui. Demorando para carregar um pouquinho. Vamos lá. Compartimento do motor, né? Isso. Se o Batman puder mostrar ali pra gente. Olha lá, ó. No nosso manual ali de fusíveis e relés, a gente tem 2 diodos, ó. Na caixa de fusíveis do Quid. Ele funciona da mesma forma e o sentido também, a explicação é exatamente a mesma. E esse problema pode acontecer também ali, né, no eletroventilador do radiador. Então a gente tem ali o diodo 01 como proteção do circuito de compressão do ar-condicionado e o diodo 02 de proteção do circuito do eletroventilador. Então essa aí é a dica, né, pessoal? Uhum. Dica importante aí, explicando, né, funcionamento de bobina, de diodo, como funciona um circuito completo ali, para o pessoal estar bem antenado de como resolver esse problema aí.